Olá, meus amigos. Mais uma vez eu trago aqui para vocês uma informação que é extremamente importante para todos nós, em específico para os profissionais da enfermagem, que é a relação prescrição médica, prescrição de enfermagem. Nós sabemos que quando uma pessoa se adentra a um serviço de saúde, ela é cuidada na sua integralidade por todas as áreas, seja da medicina, da fisioterapia, da enfermagem, da fono, nutrição. Ela é atendida por uma equipe multiprofissional. E todos nós respeitamos isso. Mas esse vídeo eu trago em específico para o campo médico e da enfermagem, que é a relação, como eu havia dito, da prescrição médica e prescrição de enfermagem. Para isso eu criei uma prescrição simbólica, uma coisa assim, meio que só para elucidar os fatos. Essa é uma prescrição médica. Então, quando o paciente se adentra a um serviço de saúde, o médico vai dar um acolhimento, assim como a enfermagem, e o médico, em cima daquela situação, vai traçar um diagnóstico ou uma hipótese diagnóstica, né? Vamos pensar num paciente que chegou no hospital por um acidente vascular cerebral. O médico identificou e para esse diagnóstico o médico fez uma prescrição médica, certo? Então ele colocou lá os medicamentos e os horários que aquele paciente deverá tomar esse medicamento. Bacana? Isso é extremamente importante. Normalmente nós nos atentamos muito, e isso é muito bom e importante, à checagem desses medicamentos de acordo com o que está prescrito, certo? Mas nós também temos que entender que quando o médico faz a prescrição médica e traça todos os cuidados, aí entra a enfermagem. Porque qual é o papel da enfermagem? Do enfermeiro ou da enfermeira? Em cima da prescrição médica e em cima da sua visita ao paciente, ela traçar o diagnóstico de enfermagem. Por exemplo, para um paciente que teve um acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame, essa enfermeira, vamos pensar num diagnóstico, tá? É claro que ele é muito mais complexo, é mais só para a gente ter uma noção. Para esse paciente, a enfermeira ou o enfermeiro fez o diagnóstico de risco de queda, certo? Diagnóstico de enfermagem. E vai fazer a prescrição de enfermagem com diagnóstico risco de queda, por exemplo, banho no leito, grades elevadas. Então, pessoal, é extremamente importante a gente checar a prescrição médica, mas é importante também a gente checar e conhecer quais são os diagnósticos de enfermagem, quais são os cuidados de enfermagem para que a gente possa executar. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Existe uma grande possibilidade de erros. Ela existe. Vamos pensar nesse caso do paciente com AVC, certo? O enfermeiro, em cima do diagnóstico, o médico fez o diagnóstico de enfermagem, risco de queda, e colocou lá na prescrição de enfermagem banho no leito, certo? Aí eu, profissional da ponta, auxiliar de enfermagem, peguei aquela prescrição, me atentei à prescrição médica, mas de certo modo ignorei a prescrição de enfermagem. Vou no leito do paciente, tiro esse paciente do leito, porque é um paciente que já está há tanto tempo no leito, eu fiquei comovido e eu agi um pouco pela emoção, esqueci um pouquinho da razão, tiro esse paciente do leito para colocá-lo na cadeira e encaminhar o banho de aspersão, que nada mais é do que o banho de chuveiro. Nesse transporte o paciente cai, certo? A filha, o filho ou o parente chega no horário de visita e fica sabendo que o pai caiu, que a mãe caiu. E daí ela vai fazer uma denúncia, ela vai agir pelo lado da razão. Você agiu pelo lado da emoção. Ele vai agir pelo lado da razão. Ele está errado? Não. Foi uma lesão causada a um ente querido. Então ele vai fazer uma denúncia. Qual é o problema? Para os órgãos que irá analisar essa questão, e não somente no nosso conselho de classe, como também você pode ser denunciado por lesão corporal, né? Vai ser feito o levantamento desses documentos, porque prescrição médica e prescrição de enfermagem nada mais é do que um documento. É tanto que ele vai arquivado no prontuário do paciente. Então, ao fazer esse levantamento, você poderá ser questionado. Bom, se na prescrição médica estava pedindo banho no leito, porque a enfermeira entendeu que aquele paciente tinha risco de queda, segundo o seu diagnóstico, por que você tirou ele do leito? E daí você vai ser questionado. E isso entra como um agravante. Certo, pessoal? Mas vamos pensar o contrário. Esse é o paciente que acabou de chegar. Vamos pensar que esse mesmo paciente já está internado há 20, 30 dias. Fez várias sessões de fisioterapia e vem apresentando melhoras, certo? E daí a enfermeira, ela muda. O paciente continua com risco de queda no diagnóstico, porém ela acha que o banho de aspersão na cadeira higiênica
vai melhorar o astral dele, vai recuperar muito rápido. E isso é bom, é bacana e é comprovado. Só que daí, o profissional da ponta, ou seja, o auxiliar ou técnico, ele é quem vai executar aquilo. E ele chega na beira-leito e vê, segundo as suas condições, que não tem que ser avaliada somente a condição do paciente, mas sim a condição daquele que vai executar, ele percebe que ele não está seguro para tirar aquele paciente do leito e colocá-lo na cadeira. Porém, pessoal, lembrem-se que isso aqui é um documento. Não está prescrito pela enfermeira ou pelo enfermeiro? E aí? O auxiliar ou técnico, tira ou não tira? Não tira. Por quê? Mesmo estando documentado, colocado como banho de aspersão, não quer dizer que ele vai ser realizado. Vai depender das suas condições, auxiliar ou técnico de enfermagem. Então eu também tenho a minha avaliação. Eu avaliei que eu não tenho condições de tirar aquele paciente do leito, que eu posso levar ele a um risco de queda. Eu chego no meu enfermeiro ou na minha enfermeira e digo, olha, um nome fictício. Roberto, é o seguinte, olha, tudo bem, você colocou aqui na prescrição banho de aspersão, bacana, só que eu não tenho condições de tirar esse paciente do leito. É um acordo, pessoal, isso tem que ser conversado. Então, foi feito um acordo, você, claro, depois dessa decisão, bola-se e coloca o tipo de banho que foi realizado, banho no leito. E você anota na sua anotação de enfermagem, realizado banho no leito, portanto, N motivos. Você coloca, você está totalmente respaldado se fizer isso. Ah, Edi, mas tudo bem, está prescrito o banho de aspersão, isso é um documento. E onde eu, profissional de enfermagem, estou amparado para me recusar, onde eu acho algo palpável que me dê essa defesa, que me dê esse respaldo. Pois bem, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Se nós nos atentarmos, lá na seção 1 das relações com a pessoa, família e coletividade, na parte de direitos, diz o seguinte, artigo 10. Recusar a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética ou legal, ou que não garantam segurança à pessoa, profissional, família e coletividade. Você está respaldado pelo artigo 10 de se recusar a executar aquela atividade, mesmo estando prescrita, certo? Por quê, pessoal? Você pode ter o conhecimento técnico-científico para dar o medicamento, para fazer qualquer procedimento, agir numa parada cardiorrespiratória, mas naquela situação de tirar o paciente do leito, você se sentiu inseguro ou insegura. Então você está respaldado pelo artigo 10 citado aqui por mim. É um direito seu de recusar. Você tem todo esse respaldo, certo? Agora, pessoal, voltando um pouquinho para a questão da prescrição médica. Aqui eu trago dois detalhes para vocês. O primeiro, vocês conseguem identificar essa prescrição que eu criei aqui, uma prescrição fictícia, certo? Suponhamos que esse traçado aqui, pessoal, esse traçado é um medicamento legível. Você consegue bater o olho e você consegue identificar, certo? Ele está aprazado, ou seja, ele está colocado o horário de quando é que o paciente tem que receber. Bacana, certo? Esse item aqui, ele está ilegível. Durante a sua assistência, você pega a prescrição médica, identificou esse item, você não conseguiu identificar qual é o tipo de medicamento. E aí, você faz? Aparentemente, pode ser que esteja escrito aqui dipirona. Aparentemente, pode ser que esteja escrito aqui Dispropan. E aí, Edi? Eu faço ou não faço? É prescrição médica, o paciente precisa ser medicado. Olha, eu acho que aqui deve ser dipirona. Ah, eu vou fazer, deve ser dipirona. Tá vendo aqui, pessoal? Olha, parece um D, não é? D, um I, parece um P aqui, né? E daí eu vou lá e faço esse medicamento na dúvida. E o paciente apresenta reações. E daí tem que ter uma intervenção médica. E daí o médico te questiona, o que você fez nele? Doutor, eu fiz dipirona, estava na prescrição. Ele vai chegar para você e vai dizer assim, mas não era dipirona que eu tinha prescrito. Eu prescrevi, por exemplo, Dispropan. O paciente ele é alérgico à dipirona. E daí você vai sofrer a denúncia. Então, pessoal, em caso de dúvida, não execute, não faça. Porém, você tem que garantir assistência. Comunique o seu enfermeiro sobre o fato ocorrido. Vocês conseguem identificar, deixa eu colocar aqui até mais perto, algum outro erro nessa prescrição fictícia simples? Vamos supor que essa medicação que estava ilegível se tornou legível. Você consegue identificar todos os itens da prescrição, todos os itens. Bom, está legível. Você consegue identificar algo de errado nessa prescrição? Muito bem. Existe. Mesmo todos os itens estando legível, faltou
assinatura e número de registro do profissional responsável. E aí, Edi, nesse caso eu faço ou não faço? Não faça. Prescrição médica, mesmo estando em papel timbrado da instituição, se não tem carimbo e número de registro, carimbo nem tanto, mas se não tiver nome do profissional responsável e número do registro dele, se possível até o carimbo, não executem. Essa prescrição, juridicamente dizendo, não serve para nada, não tem valor jurídico em termos de defesa. Não executem. Ah, Edi, mas o paciente precisa ser medicado. Você está dizendo pra gente, pessoal, é bom entender que quando eu trago essa questão para mim, ah, Edi, que eu falo em meu nome, pessoal, não façam, não é que o Edir está dizendo. Eu, enquanto profissional de enfermagem que sou, tenho um pouco de conhecimento do meu código de ética. Toda a informação que eu estou trazendo para vocês aqui é baseada no nosso código de ética dos profissionais de enfermagem. O Edir aqui é apenas um transmissor da informação, tudo bem? Eu estou apenas transmitindo a informação. Então, voltando. Edir, o paciente precisa receber as medicações. O paciente está doente. O paciente está com dor. Tudo bem que não tem o carimbo, mas o paciente está doente. Onde eu estou respaldado se a família vier me denunciar porque eu não mediquei o paciente, se sofrer alguma denúncia referente à recusa de eu atender essa prescrição por conta da falta do nome do responsável do carimbo ou do número de registro. O que me respalda? Pois muito bem, nós temos que ter conhecimento do nosso código de ética. Ele é o nosso norteador. Ele é extremamente importante. Se você ver lá, na seção 2 das relações dos trabalhadores da enfermagem, vírgula, da saúde e outros direitos. Artigo 37. O artigo 37 diz o seguinte: direito. Recusar atender prescrição medicamentosa e terapêutica onde não conste o nome e número do registro profissional, vírgula, exceto em casos de urgência e emergência. É claro que, numa situação de uma parada cardiorrespiratória, o médico vai fazer a solicitação do que ele quer, verbalmente, e daí não precisa prescrever, ele pede e a gente executa. Ele pede e a gente executa. Terminada aquela questão, terminado toda aquela situação, certo? Todo aquele contexto, independente de ter sido revertida a parada ou não, o médico ele vai prescrever tudo aquilo que ele solicitou. E daí o profissional de enfermagem vai e chega. Apenas nesse caso, pessoal. Só em extrema necessidade. Somente nesse caso. Certo? Porém, nesse mesmo artigo 37, tem um parágrafo único que diz o seguinte: o profissional de enfermagem ainda poderá recusar-se a atender prescrição medicamentosa e terapêutica em casos de identificação de erro ou ilegibilidade. Então esse artigo 37, ele engloba essas duas questões que eu trouxe aqui para vocês. Tanto o item medicamentoso ilegível, certo? Como também a questão da falta do nome do profissional e o registro, o profissional responsável. Então o profissional de enfermagem está totalmente respaldado pelo nosso código de ética de não atender nessas questões. Porém, pessoal, eu trouxe para vocês aqui dois direitos nossos. O nosso código de ética ele é composto por direitos, proibições, responsabilidades e deveres. Vou citar aqui um exemplo de proibições para vocês. Edi, olha, eu não sei para que serve dipirona. Eu estou cuidando do paciente, eu não sei para que serve dipirona. Faço ou não faço? Está na prescrição médica, o médico pediu para fazer. E aí, Edi, eu faço ou não faço? Não faça. Não faça. Se você não tem conhecimento para que serve aquele medicamento, não faça. Em caso de dúvidas, não faça. Ah, Edi, tá bom, mas onde eu encontro esse respaldo para eu me recusar a fazer? O artigo 10, como eu havia citado, em questão de insegurança. Você está inseguro porque você não sabe. Não é porque você é auxiliar técnico e enfermeiro que você tem que ser dotado do saber completo. Nós somos seres humanos, então você não sabe. Você está respaldado pelo artigo 10 da recusa por conta da insegurança. Você também tem como item o artigo 30, que trata sobre a proibição. Proibição. O artigo 30 ele diz o seguinte: nesse caso, o artigo 30 diz o seguinte: proibição. Administrar medicamento sem conhecer a ação da droga ou sem certificar-se da possibilidade de risco. Artigo 30. Administrar medicamento sem conhecer a ação da droga
ou sem certificar-se da possibilidade de risco. Se eu não sei para que serve o medicamento, logo, se tiver alguma reação, não tem como eu intervir, porque não tenho conhecimento técnico, científico sobre esse medicamento. Então eu não faço. Porém, eu posso buscar informação, né? Para que serve esse medicamento? Eu adquiri a informação, sei para que serve, eu vou lá e executo. Porque nós, enquanto profissionais de enfermagem, nós temos que ter o inteiro teor do presente código, que está garantido no artigo 2º do nosso Código de Ética, até mesmo para respaldo. Um profissional bem informado é um profissional que dificilmente vai errar. Não vou dizer para vocês que um profissional que tem um conhecimento completo do Código de Ética está livre do erro. Não, ele está pisando em casca de ovo tanto quanto qualquer um outro profissional. Só que, pessoal, quanto mais conhecimento a gente adquire, maior a possibilidade da gente não errar. Não que o erro seja inexistente, ele existe pra gente também. Mas quanto mais informação a gente buscar, maior o risco da gente não errar. Eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez essa enorme oportunidade que eu estou tendo aqui de transmitir um pouquinho só, que ainda tem muita coisa a ser descoberto ainda, né? Mas um pouquinho do que eu sei está transmitindo para vocês na intenção de garantir a segurança da assistência, na intenção de garantir a sua integridade, não somente física, como também psicológica, porque um profissional denunciado por uma questão que às vezes passou por um vacilo dele, acaba trazendo consequências psicológicas e ele acaba sendo destruído. Pessoal, eu vou estar sempre reforçando isso. Um último recado, que nós utilizemos das nossas redes sociais para isso, para levar informação que vai agregar na minha vida, que vai agregar na sua vida, que vai trazer algo de positivo, algo que possa fazer a diferença na vida das pessoas que estão lá fora, que estão dependendo da gente. A nossa rede social tem que ser utilizada para construção, né? Para crescimento. Chega dessa banalização da gente ficar aí se agredindo enquanto profissionais de enfermagem, ficar um falando do outro, isso tem que acabar. A gente tem que se abraçar, a gente tem que estar cada vez mais unido e utilizar das nossas redes sociais para poder levar a boa informação. Existem duas coisas, não somente essas duas coisas, que quando a gente tende quanto mais a gente divide, mais ela se multiplica, que é a informação, né, baseada no conhecimento, e o amor. Conhecimento e amor, quanto mais você multiplica, quanto mais você divide, mais se multiplica. Mas nós também não podemos esquecer que a difamação, a injúria, a raiva, o ódio também se multiplica. Quanto mais você passar isso à frente, mais tende a se multiplicar. Então, que nós sejamos informantes dos bons acontecimentos, que nós sejamos mentores, pessoas dedicadas às boas informações. Agradeço aqui mais uma vez a sua participação e esse espaço e o uso das redes sociais para poder trazer algum assunto informativo que vai agregar na minha vida e na sua vida. Muito obrigado pela atenção e tenham todos um excelente dia, tenham todos uma excelente semana. Muito obrigado.